Olá, tortuguinhas, como vão vocês? Esse vídeo vai ser bem legal porque eu vou responder algumas perguntas que muita gente faz sobre hipismo. Eu sei que é um esporte meio polêmico, meio controverso. Inclusive, eu quero fazer um vídeo focado em hipismo. Esse daqui é mais para responder perguntas, tanto que me fizeram diretamente, eu postei aqui no Twitter e pedi para vocês perguntarem alguma coisa. E vocês engajaram muito, foi bem legal. O tipo de pergunta também foi bem legal, bem interessante, dá para responder e ensinar até bastante sobre o esporte. Mas também eu vou responder algumas dúvidas que foram surgindo até no Twitter mesmo, só que não foram diretamente direcionadas para mim. Eu só fui vendo o pessoal com curiosidade sobre algumas coisas, então se vocês tiverem interesse é só continuar assistindo esse vídeo que eu vou responder tudo. E quem sou eu para responder esse vídeo, né? Vocês devem estar se perguntando. Primeiro de tudo, eu já fiz o esporte, eu já pratiquei hipismo durante uns bons 7 a 8 anos, só que eu nunca fiz direto, né? Até por questão de dinheiro, porque inclusive é uma pergunta que eu vou responder daqui a pouco, é uma das questões que muita gente aborda e acha que enfim, tem que ser rico para fazer hipismo, o que é em parte verdade, mas nem tanto. Mas enfim, eu pratiquei, eu já competi, já pratiquei também um pouquinho de adestramento, de dressagem, porque na verdade são várias categorias dentro do hipismo, não é só salto. Mas enfim, o que eu tenho mais experiência, falando bem legalmente assim, bem jogado, é em salto. Inclusive tem vídeos aqui no canal eu saltando ou mostrando um dia no Aras, enfim. Além de eu ter competido, de ter montado e tudo mais, ainda tem a parte de veterinária. Então, além disso, eu ainda fui estagiária de grande porte. Então, eu já mexi com cavalo, eu já mexi com cavalo, inclusive, na parte de hipismo. Então, assim, tá tudo interligado ali. Claro que eu não tenho muita experiência, não sou dona da sabedoria nem nada, mas, assim, um pouquinho eu consigo responder. Como sempre, minhas redes sociais estão aqui do lado se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão de vídeo. Também tem os comentários aqui para isso. Inclusive, se eu não respondi alguma pergunta, deixem aqui que eu posso tentar responder também, se eu souber. E claro, também sempre tem como contribuir com o canal aqui embaixo, além da vaquinha. E vamos falar sobre cavalos. Uma das perguntas que eu mais vi no Twitter, tanto de sacanagem mesmo, brincando, quanto de verdade, foi como eles fazem para levar os cavalos para o país da prova, né? No caso foi o Japão. Os cavalos viajam sim de avião, só que ao contrário do que muita gente pensa, eles não vão na cadeirinha, né? Óbvio, eles vão num avião de carga. E tem todo um processo para o animal viajar, não só com o cavalo, mas enfim, tô falando do cavalo nesse vídeo. Tem toda uma documentação, então precisa assim de passaporte. O passaporte tem tudo especificadinho. Tem o sexo do animal, tem o nome, tem a raça, tem características também. Eu vou deixar uma foto aqui do lado se vocês estiverem curiosos. Tem até tipo, detalhes que ele possa ter, alguma manchinha, as cores e tudo mais, pelagem. E tem várias exigências sanitárias, então eles precisam das vacinas. Inclusive foi uma treta que teve aqui nas Olimpíadas de 2016, porque estava tendo surto de Mormon, que é uma doença de cavalo muito contagiosa. Quase não teve hipismo aqui por isso, mas enfim, é tudo isso porque é realmente uma coisa muito restrita e muito difícil e muito cara. Mas sim, o cavalo viaja de avião, ele vai num porão, tudo arrumadinho, como se fosse um mini estábulo mesmo que eles montam num avião específico. Também uma coisa que muita gente pergunta ou sai falando por aí, quem não entende, é que acha que faz mal para o cavalo o esporte. Não faz, inclusive é um bom exercício, tanto para o cavalo quanto para o cavaleiro, para quem monta, para a Amazônia. Enfim, o cavalo se beneficia muito, tanto por disciplina, quanto até para ganhar alguma coisinha. Claro que eles têm alimentação regradinha, tudo certinho, eles são atletas, então assim, claro que tem que também respeitar os limites do animal, as necessidades e tudo mais, de novo, eu vou falar mais pra frente sobre isso, porque alguém fez uma pergunta sobre isso. Mas não faz mal, contanto que seja feito direitinho e respeitando o animal. Ah, porque o Aras que eu conheço aqui do lado de casa maltrata os animais. Não duvido, mas é diferente você comparar um Aras de esquina com um Aras, sei lá, na Europa, que é super recomendado, tem 5 estrelas, enfim, é muito difícil comparar. Então, se você tiver interesse e fica com peso na consciência, não tenha, só que, claro, depende muito do lugar. É muito difícil você comparar, né? O que eu falo é, vai lá conhecer, vai lá ver como os cavalos são mantidos, como é que eles se portam durante a aula, se eles estão bem cuidados, se eles têm machucados, se eles estão muito magros, como é que é a alimentação deles. Tudo isso é válido na hora de você escolher um área se você tiver interesse em praticar o esporte. E claro, se eles não são bem cuidados, você não vai fazer esporte lá, né? Porque você não vai incentivar. Outra pergunta que muita gente faz: o equipamento machuca o cavalo? Não se for o equipamento certo, do tamanho certo, apertado no furinho certo. Se tiver muito apertado pode machucar, se tiver muito solto, o cavaleiro ou a amazona podem cair. Então, enfim, é aquilo, né? Depende. Geralmente não machuca, não é feito para machucar. Na prova de cross country, eu vou falar, eu sei que é cross country, mas eu vou falar CC para ficar mais fácil, tá? Porque é uma embola língua desgraçada, então toda vez que eu falar CC, saibam que é cross country.
Então, muita gente se perguntou também o que é aquela coisa branca que eles passam nos cavalos, né, nesse tipo de prova especificamente. É vaselina, serve para diminuir o atrito quando eles batem em algum obstáculo, algum objeto móvel, até plantas. Então, ao invés de tipo grudar no pelo deles ou arranhar, vai passar direto. E geralmente fica branco porque vai misturando com o suor do cavalo, né? Então vira aquela pastinha branca. Como outros esportes, tem sim a opção de desistir no meio, só que tem alguns casos também, porque como a gente está lidando com um animal que a gente não sabe o que está pensando, não tem como se comunicar verbalmente, às vezes a gente tem que sentir muito o cavalo. Por isso que tem o treino. Quando faz o conjunto é porque a pessoa se adapta ao cavalo e o cavalo à pessoa, então eles meio que se entendem ali. E às vezes a gente consegue sentir que o cavalo está muito cansado, não está conseguindo. Às vezes até que se machucou, que está pisando um pouco direito, dá para sentir, ainda mais quando você tem essa conexão com o cavalo, que ele está com alguma coisinha errada, você já sente, já percebe. Quando ele começa a evacuar no meio da prova, às vezes tem que parar. Enfim, são vários fatores, então tem sim como desistir, inclusive quando refuga 3 vezes na terceira você já é desclassificado. Então o cavalo quando não quer, o refugo é quando o cavalo não quer saltar, por exemplo, ele para. Então isso é considerado refugo. E a última pergunta desse geralzão que eu estou respondendo aqui é: será que os obstáculos são diferentes? Sim, são bem diferentes do CC para o salto. No salto a gente tem uma altura, se eu não me engano, de 1,65 m, é a altura olímpica. Então é basicamente a minha altura no obstáculo. São obstáculos móveis, você consegue derrubar. Às vezes tem um de distância, que o cavalo tem que saltar uma piscininha. Então, enfim, são vários tipos de obstáculos e cada um tem um nome. Tem o Oxer, tem um de diferente altura, um em cima e um embaixo. Enfim, no CC os obstáculos são fixos geralmente, então é mais fácil até de se machucar um pouco. São obstáculos que têm larguras diferentes, não são tão altos quanto de salto, mas mesmo assim tem uma altura ali considerável. E também tem obstáculo na água, tem umas coisas bem divertidas e interessantes. E agora vamos para as perguntas de vocês lá do Twitter. Por que o CC não tem uma prova separada, só aparece no CCE? Então, se eu não me engano, ele tem sim uma prova separada. Eu já vi algumas competições só do CC, só que eu não sei se eram só em algum país específico. Eu lembro que era na Europa, só não lembro onde, não sei se era Inglaterra, mas tem sim, só que nas Olimpíadas não. Aqui tem uma pergunta sobre os acidentes que mais ocorrem. São vários tipos de acidentes, inclusive é um esporte muito perigoso, querendo ou não, porque tudo pode dar errado. Se o cavalo der uma refugadinha, você já pode sair voando. Então, por isso que também, como eu falei, né, tem que ter o corpo muito bem preparado para isso. Então, enfim, os acidentes que mais acontecem são basicamente o cavaleiro ou a amazona cair para frente porque perde o equilíbrio, o cavalo refuga. Infelizmente, muita gente é pisoteada. Os cavalos às vezes ficam presos no meio do obstáculo, que inclusive aconteceu isso no CC, que eu assisti. Eu não lembro se aconteceu alguma coisa com o cavalo, mas enfim, são vários tipos de acidentes que podem acontecer. O cavalo cair também é muito comum, o cavalo tá fazendo a curva e virar muito e escorregar. Enfim, muitos acidentes. Falando um pouco de raças e idades dos cavalos. Os cavalos geralmente vivem até 30 anos, né? Assim, botando bem mais ou menos. Só que muito mais cedo, tipo, lá para os 7, 6 anos, lá para os 4, 5 anos, eles são considerados potros ainda. Então são muito novinhos. E isso prejudica tanto quando a pessoa está montando, né, por causa do corpo, porque o corpo não está totalmente desenvolvido, até por causa do treinamento, porque ele não está com a maturidade necessária para ser treinado, principalmente para as Olimpíadas. Então, assim, idade. Lá para os 14 anos, eu já vi cavalo com 12, mas, assim, normalmente é 14 anos para as Olimpíadas, até no máximo 17, talvez, acho que foi o máximo 18 que eu vi, que o cavalo já está começando a ficar na idade de se aposentar. Então é mais ou menos nessa faixa, tipo de 12 até 18 anos, mais ou menos. Isso é mais de restrição de raças, né? Então, não tem uma restrição, até onde eu saiba, de raças, não tem nenhuma raça que seja proibida, é mais a questão de qual se adequa mais a cada esporte, a cada provinha, né? Existe hipismo barato? Como eu falei, não necessariamente, porque infelizmente não, né? Você, para manter um cavalo, para manter um lugar direito, com alimentação boa, você precisa de incentivo de financeiro. Então, você não tem como pagar barato para ter uma aula, porque se você pagar muito barato tem alguma coisa errada, porque isso reflete no bem-estar dos cavalos. Então, sim, é um esporte caro, mas a gente tem que pensar que cavalos são animais muito caros, então não tem como manter e fazer uma aula por R$ 50. Hipismo é coisa de rico, também tem a ver com isso, né? É e não é. Eu nunca fui rica, mas eu sempre, quer dizer, eu sempre não, né? Eu fiz hipismo durante um tempo, né, como eu comentei, mas enfim, aí vai muito da pessoa, porque hoje em dia eu não consigo mais fazer hipismo justamente pelo valor.
mas você não precisa ser rico para praticar. É só ver um lugar direito, também não pode ser um lugar que seja abusivo o preço, porque aí também tá errado, mas também você não consegue pagar barato pela qualidade. Por que cavalo não dá ré? Até dá, mas é bem desengonçado, é bem lento, não é nada que seja usado em prova, ainda mais adestramento. Então, dá ré sim, mas não é uma ré muito... Existe hipismo de pônei e mulinha? Não, mas existe corrida de pônei, de miniatura de pônei, que é uma graça, é com criança, né? Óbvio, não é um adulto, mas é uma gracinha. Inclusive tem uns saltinhos no meio. Nos comentários, muita gente criticando e outros tentando explicar. Poderia comentar algo sobre? É sobre a notícia do cavalo suíço. Que, inclusive, deixa eu falar aqui, vocês estão vendo a notícia? Sacrifício não existe. Sacrifício é uma coisa dos deuses antigos, que as pessoas ofereciam sacrifício. O nome disso é eutanásia, quando a gente faz em animais, até em humanos, dependendo do país isso é legalizado. Mas o nome é eutanásia. Por favor, não falem mais sacrifício, porque parece que está oferecendo o animal aos deuses. Não é isso. Eutanásia é o ato de você acabar com o sofrimento de um animal, que foi o que aconteceu. Eu vi alguns acidentes ao vivo mesmo do CC, das Olimpíadas. Eu não sei se eu vi esse especificamente, porque eu vi vários caindo, mas que é normal numa prova de CC, porque a prova de CC é muito pesada. Mas eu não vi a lesão, pelo que eu vi foi bem grave, pelo que eu li, na verdade, mas na hora eu não vi. Eu acho que eu cheguei a ver, mas eu também não conciliei uma coisa com a outra, mas foi um cavalo suíço que precisou ser eutanasiado depois por causa das lesões que foram muito graves. Acho que ele distendeu ou estirou alguma coisa. Infelizmente, lesão em cavalo é muito comum, mas ainda mais em cavalos, mesmo em cavalos bem cuidados, né? Como eu falei, eles são bem cuidados de Olimpíadas, mas tem algumas lesões que realmente não tem como salvar. Então é você ficar prolongando a dor do animal, principalmente cavalo, que mesmo sendo um animal super resistente, ao mesmo tempo ele é super sensível. E qualquer coisinha ele pode sim ou morrer, ou, enfim, precisar ser eutanasiado. Então, no caso, eu tenho certeza que a equipe veterinária dele, que é maravilhosa, é caríssima, ele tem todos os tratamentos possíveis, decidiu que não era ideal, não era aconselhável ele continuar com a vida dele, porque, enfim, não ia valer a pena. Então, eles decidiram pela eutanásia. Com certeza foi o melhor para ele. Existem raças mais usadas no hipismo? Seria outra raça para corrida de cavalos? Sim, existem raças mais usadas, depende da prova também. Na corrida de cavalo, geralmente é o puro sangue inglês, porque ele é rápido e forte, então é uma das raças mais usadas. No hipismo, no salto, né, na parte do salto, a gente tem sela francesa, sela holandesa, de vez em quando eu vejo um hanoveriano. É comum não prezarem pelo bem-estar do animal nesse esporte? Existe crueldade animal dentro do hipismo e como é o mercado de cavalos? Não, não é comum não prezarem pelo bem-estar dos animais, inclusive, dependendo do lugar, quando o lugar é certo, eles são muito bem cuidados. Esse é o propósito, né? Não é porque você está usando um animal como atleta que você vai tratar mal, muito pelo contrário, é mais um motivo para tratar bem, até para o desempenho dele ser melhor. Sim, existe crueldade dentro do hipismo, porque infelizmente tem gente babaca, tem gente que, como eu falei, né, não tem dinheiro para manter o cavalo e mesmo assim está ali dando aula, ou enfim, não alimenta o animal corretamente, não cuida dele corretamente e acaba forçando o animal, sendo que às vezes ele não tem nem físico para isso. Então, querendo ou não, tem sim, mas eu tenho certeza que a maioria é do bem e a maioria está cuidando do cavalo direito. Se fosse assim, o esporte já teria sido banido há muito tempo. Agora, o mercado de cavalos eu não sei muito bem falar, porque eu não sei qual é bem a dúvida. Só que existe sim um mercado de cavalos, como eu falei também, tem cavalos de milhões de euros, tem cavalos de... Às vezes você compra no jockey da vida, inclusive fica uma dica aí pra quem quiser cavalo, só que os cavalos são muito traumatizados. Às vezes você consegue comprar cavalo barato, menos de R$ 1.000 no jockey. Claro que depende do jockey também, tá? Mas enfim, tem cavalo de tudo quanto é jeito, tem cavalo super traumatizado, tem cavalo muito bom, tem cavalo aposentado, tem cavalo que você não consegue mais usar pro salto, tem cavalo machucado. Então assim, você consegue comprar cavalo de tudo quanto é jeito. Quais os benefícios e malefícios da utilização da ferradura? A aplicação é mesmo indolor para os animais? A ferradura é basicamente um sapatinho para o cavalo. Na natureza eles desgastariam naturalmente, então eles não precisam da ferradura. Só que ao mesmo tempo, como eles estão sendo usados em cativeiro, né, desgastando mais, eles precisam de uma proteção. Ela é feita de maneira indolor, deveria ser feita de maneira indolor se ela está sendo dolorida ou machucando o cavalo, está sendo errado, está muito errado mesmo, porque tem que martelar um preguinho, pode pegar alguma coisa errada, enfim. A pessoa tem que saber muito. Eu nunca conseguiria fazer isso, porque eu tenho muita agonia, né, de errar e meter um prego na solinha do cavalo, mas é indolor e precisa justamente para proteger o casco. E malefício é que, se for utilizado de maneira errada, pode dar algum problema, até infiltração, e isso pode até matar um cavalo.
E também, às vezes, acontece de sair no meio da prova e o cavalo ou ficar meio manco, mas é coisa momentânea, tá? Não é porque machucou nem nada, é só porque, às vezes, até a diferença um pouco de altura, porque, como eu falei, é um sapatinho, né? Então, às vezes, parece que não, mas faz uma diferencinha. Mas, enfim, pode ser questão de machucar quando sai também no meio da prova ou não. O animal ser castrado ou não afeta o desempenho dele? Sim e não, depende muito. Como eu falei, o exemplo do Balubê, né, de Rouet, que foi um cavalo super famoso do hipismo, o Rodrigo Pessoa montava muito ele, foi campeão com ele, enfim. Ele nunca foi castrado, inclusive a cobertura dele foi uma das mais caras do hipismo, que é quando você compra o sêmen do cavalo para inseminar artificialmente suas fêmeas, enfim, suas éguas. É uma coisa muito comum, inclusive, do mercado de cavalos. Mas ele nunca foi castrado e ele era temperamental. Só que assim, todo cavalo é temperamental, todo animal é. Eu prefiro trabalhar com cavalos do que com éguas, né, no caso. Mas depende muito do cavalo. Então, assim, às vezes um cavalo castrado é mais calmo, mas ele não é tão ativo a ponto de ir bem numa prova. Às vezes um cavalo inteiro é ótimo na prova, mas ao mesmo tempo ele tem uma personalidade horrível, porque ele tá sempre ali de mau humor, com um pico de testosterona, é até meio agressivo, então depende. E a última pergunta, existe um peso limite para um montador? De quanto o animal aguenta? Já vi muitas vezes os cavalos com as orelhas cobertas nas competições. Por que isso? Existe um peso limite sim, você vê pelo tanto a postura quanto o tamaninho, né, a proporção, quanto pelo peso, de fato, porque às vezes a pessoa é baixinha, mas ela está acima do peso. Então depende, sim, mas sim tem um controle de peso, você não pode botar uma pessoa muito pesada no animal, até porque isso prejudica a coluna, e às vezes parece brincadeira, mas o cavalo nem consegue saltar, às vezes não consegue nem andar direito. Então tem uma restrição e tá certo fazer isso, tá? Não é porque o cavalo é um bicho super forte que ele vai aguentar qualquer coisa. Isso serve também pra carroça, tá? Não é só botar a pessoa em cima. A carroça também tem que ter um peso, limite, que muitas vezes a gente vê que não é respeitado, né? É mais pela rua por aí. Enfim. E a mantinha nas orelhas, né? A cobertura. Pode ser por vários motivos. Pode ser para não entrar alguma coisa no ouvido, porque o ouvido deles é muito sensível. E aí imagina quando entra, eles ficam balançando a cabeça no meio da prova, no meio do salto. Pode ser até perigoso. Então é para proteger as orelhinhas do animal. Eu também já vi, essa parte eu não sei muito, porque quando eu vi um cavalo que tinha medo do som, eles botavam algodão, não aquela capinha. Então eu acho que a capinha também serve para isso, mas eu não sei se faz um trabalho tão bom quanto um protetor auricular mesmo, porque cavalo pode ter medo do som também, principalmente som alto, musiquinha na hora da prova, que eu acho absurdo ter, mas enfim. E pode ser também por estética, né? Porque às vezes bota lá um negocinho combinando, a corzinha combinando. Não faz mal pro cavalo, só pra deixar claro aqui. Mesmo que seja só pela estética, ele não tá nem aí. Bom, então é isso. Desculpa pelo vídeo muito longo, mas eu acho que deu pra responder pelo menos quase tudo, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo que eu tento responder se eu souber. E é isso. Beijos, até a próxima. Nha!